Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, tomando suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Oh, glória! Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saímos ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. Glória! É quase meia-noite, Jesus está voltando. Glória, Senhor! Podendo suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dorme. Forte, Deus! Cadê o teu azeite? Oh, glória! Cadê seus amigos? É quase meia-noite, o fogo vai se ouvir. Prepara-se nas bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Oh, glória! Glória! É quase meia-noite, Jesus está voltando. Começam suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Oh, glória! Glória! Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E trazendo o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que suas lâmpadas se apagaram, pediram azeite às prudentes, a quais lhe disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou, e elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Elas gritaram em desespero: Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. era tarde demais. Abre-nos a porta.
nossa irmãzinha Radassa e a nossa irmã Vânia faça salva. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, Senhor. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Se não tenho a ti, a tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu vai comigo. Sem tua presença não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Por favor, vamos cantar isso juntos, diga. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, né, irmão? Se não for Deus na nossa vida, a gente não tem nada. Se não for a presença de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, nós não temos nada. Você pode ter o melhor carro do mundo, a casa, o que for, irmão, o melhor emprego, o dono de que for, irmão. Mas se não tiver a presença de Deus, nós não temos nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela está chamando o irmão que está à frente do pastor para estar fazendo uma oração. Amém, irmãos? Fazendo uma oração. Em seguida, o irmão já pode passar para o pastor Auriano. E eu, assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja para estar de pé. Oh, aleluia, Pai. Vamos orar. Oh, aleluia, Pai. Porque eu creio que Deus já falou conosco. Mas Ele ainda tem algo a mais para falar conosco. Amém? Pai, em nome Senhor da glória, graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que haja paz neste lugar, que haja cura, que haja, meu Deus, a tua presença neste ambiente, enchendo nossos corações de alegria.
Derrama, meu Pai, o teu Espírito sobre nós, para que nós viva, para que nós entenda que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Continua, Deus, falando conosco nesta noite e que nós venhamos tomar posse da vitória em nome de Jesus e que todo mal vai embora em nome de Jesus. Deus, faz conforme a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Paz, meus irmãos. Glória, aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é a nossa Santa Ceia. Pode sentar lá, meu irmão. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por gentileza, abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 19. Tivemos uma semana de batalha. Eu passei 2 anos com a Vânia no meu ouvido falando mal da placa. 2 anos que meu ouvido ficou inchado. Você acredita nisso? Eu suportando há 2 anos falando no meu ouvido. Eu tinha feito a placa errada, que era da quarta, sexta, domingo. Quando eu fui ver, não estava combatendo de acordo com o carimbo. Aí eu já tinha feito. Aí, quando foi essa semana, eu falei, não falei nada para ela, para ninguém. Uma pessoa que me deu uma oferta de R$100 e era 140. Eu falei para o rapaz que faz as faixas, ó. Ele falou, pastor, é 140. Eu falei, rapaz, eu só tenho 100, que o nome deu R$100. Ele falou, pastor, rapaz, como é difícil para negociar contigo? Eu falei, é muito fácil, o que eu quero é o que você fazer com sobra é para o do Senhor. Eu falei, não, fechado. E pegou rapidinho, você chegou a ver lá? E aí, quando foi ontem, eu chamei umas pessoas, amigos meus, viemos aqui, e uma furadeira, eu subi em cima lá, incrível que parece, mas foi eu que furou os buracos lá. É difícil acontecer isso, mas foi eu que furou os buracos lá. Deixei a marca registrada. Bem-vindo, quer o seu nome? Hã? Kathleen, não é nome em inglês, pô. Kathleen é nome americano, nome de Inglaterra, e a Bíblia também, todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Vou falar para vocês algo da parte do Espírito do Senhor, no livro de Atos, capítulo 19. Se tiver a Bíblia bem prestar para aqui, é de Maradassa, aleluia. Diz assim, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Pode ler, por gentileza, o versículo 2? Versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, do batismo de João. Todos nós leamos o versículo 4. Pode sentar, pode sentar, não. Vamos ler o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? E falavam em línguas e profetizavam. Versículo 7 e último. E estes eram ao todo quantos? 12 homens, 12 varões. Eu peço que a galera pegar água quente para mim, tá? Irmãos, se fala na igreja de tudo quanto se fala. De oferta, não sou contra. De dinheiro, não sou contra. De dízimo, não sou contra. Falam e falam à vontade. Não sou contra essas coisas. Mas uma coisa que não pode, em hipótese alguma, ser esquecida. O que é evangelista? O Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo. Nós sabemos que tudo isso, dinheiro, a parte monetária,
é para o organismo da igreja, é para o organismo da igreja. Faz parte. Mas, além disso, tem coisa mais importante, meu irmão. O que é evangelista? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A igreja, quando começa lá em Atos dos Apóstolos, torna-se cristã, porque até então era o judaísmo radical. Mas quando no dia do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, que eles estão lá, uma congregação de 120 reunidos, sentados, como vocês estão sentados, no dia do Pentecostes, no dia da colheita dos primeiros frutos, o que vem posa sobre a cabeça de cada um deles, Cristina, irmãos? O Espírito Santo, em que forma? Em forma de línguas de fogo. De línguas de fogo. Aleluia! E diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que falassem. Eu fico boquiaberto e besta até tonto da cuca quando eu vejo cristãos que receberam o Espírito Santo não dá valor. Quantas pessoas que receberam? Eu falo Espírito Santo, irmão. Todos nós já temos Espírito Santo, mas eu falo a manifestação em nós, no corpo nosso. Como assim, evangelista? Eu vou ser mais claro, direto, objetivo. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo e falamos em outras línguas. Temos que prezar, sim. Temos que honrar, sim. Mas quantas pessoas que receberam esse dom cristiano, irmãos, e não dão valor? O Senhor vai cobrar, dona Ela, o Senhor vai cobrar, Senhor evangelista. O Senhor vai cobrar de nós, meus irmãos, aleluia. Então, nessa noite, meu irmão, evangelista, eu sou batizado com o Espírito Santo e falo línguas. Então, minha irmã, meu irmão, zele por este dom. Porque Paulo disse que nenhum dom foi dado para nós em vão, mas foi para um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios 12, lá você vai encontrar esse texto. E aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, o Espírito Santo desce lá em Atos 2, e eles recebem o batismo do Espírito Santo, com evidência, dona Kathleen, em falar em outras línguas. Não, pastor, quer dizer que eu tenho um dom de língua, eu posso aprender com facilidade inglês, francês, espanhol. Não é esse dom terreno, não, isso é dom terreno, isso é linguagem terrena. O dom do Espírito Santo não tem nada a ver com terreno, isso é linguagem terrena. O Espírito Santo não tem nada a ver com linguagem terrena, de francês, de mandarim chinês, de inglês, espanhol, nada disso, nada. Quando se trata do Espírito Santo, vem do alto, vem dos céus, aleluia. É o dom de Deus, aleluia, em que o cristão tem que prezá-lo, em que o cristão tem que honrar esse dom que Deus dera para ele, aleluia. E tem muitas pessoas que têm jogado o dom na lata do lixo. Irmã, passe a luta que tu estiveres, irmão, passando, mas não nega Jesus. Amém. Evangelista, o chicote está comendo soco nas minhas costas. Tem cor nas costas, tem aguenta mais um pouco, meu irmão, mas não nega Cristo. Não negues, aleluia. Você sabe como é que eram os cristãos na época dos imperadores romanos? Nero. Porque quando fala em Apocalipse lá, e vós tereis uma tribulação de quantos dias? Quem se lembra? Quantos dias a tribulação lá Apocalipse fala? E tereis a tribulação de quantos dias? De 10 dias, sim ou não? Esses 10 dias, pastor Eli, irmãos, simbolizam os 10 piores imperadores que Roma tivera. Nero, Maximiliano, Minerva e muitos outros. Malignos. Diocleciano, que queimava a Bíblia. Hoje o cristão pode andar com a Bíblia até no celular. Se não tiver preguiça de levar a Bíblia para a igreja na mão, pode levar no celular e está tudo certo. Na época dos imperadores romanos não tinha essa não. Os cristãos se cumprimentavam assim. Olha para cá, irmão, olha para cá. Sacode, olha para cá, meu irmão. Olha. Os cristãos se cumprimentavam assim. O que é isso aqui? Símbolo do peixe. Ou então o X, que é a marca de um cristão. Hoje em dia o cristão está à la vontade. Uma lei que lhe beneficia, mas não quer fazer a obra do Senhor. Uma lei que é totalmente a favor e não faz a obra. Nós temos uma legislação brasileira que é a favor da igreja. Artigo 5º da Constituição está escrito bem claro lá, liberdade de expressão é livre, religiosa também é livre. Nós temos uma lei no Código Penal de 1944, artigo 208, que está escrito bem claro lá. Aquele que proibir culto religioso, o Filipe tem de cadeia, 6 meses a 1 ano de cadeia. E nós cristãos não estamos fazendo a obra. Não queremos fazer a obra, não queremos fazer a obra, aleluia. Nós estamos vendo o cristianismo no light. Não se busca mais Espírito Santo. Eu fiquei boca aberta ontem, quando a Radassa baixou o Espírito Santo dela ontem, ela foi para a vigília, chegou
4h40 da madrugada. Ela e meu filho, eu fiquei feliz, porque, meu irmão, essa é a minha oração. Eu falei para a Vânia, minha vida toda, na juventude, foi vigília. A minha vida toda foi vigília, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá entendendo, meu irmão? E louvar a Deus por isso, aleluia. E fiquei feliz quando ela chegou ontem, era 4h30. Melhor chegar às 4h30 da vigília do que chegar do fluxo, do requebra, do salta-moita. Aí é pior, aí me ajuda aí, meu irmão, aleluia. Tá entendendo como é que é a coisa? Agora veja nesse texto aqui, meu irmão, olha só. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Eu tenho que ler e mostrar para os irmãos que estou lendo e explicar o que leu. Porque se eu vim aqui ler a palavra e explicar o que leu, eu estou sendo um adúltero da palavra. Então eu tenho que explicar o que estou lendo para vocês saberem o que eu estou lendo. Disse-lhe, vós já recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam. Esses aqui eram apenas batizados do batismo de João. Está o texto aí. Irmão, para tu ver uma coisa. Nesse textinho de 7 versículos tem 3 batismos. 3 batismos. Vamos descobrir. Quando Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo quando cresce? Não sabem nem o que é isso. É o que acontece hoje nas nossas igrejas. Hoje em dia, muitas pessoas que querem receber o Espírito Santo tem que ir para o monte, correr para os montes. Sabe por quê? Que é o defeito? O defeito está em nós, pastores, que não buscamos mais. Porque antigamente as igrejas de 1990, ou 91, até 99, o pastor colocava a mão sobre as cabeças das pessoas e ela recebia o Espírito Santo. Eu já fiz isso no passado, no nome do Senhor, em 99. Hoje em dia não recebe mais Espírito Santo, meu irmão. Ninguém mais fala em Espírito Santo na igreja. Ninguém sente mais nada, é tudo moderno. O culto está rolando e o irmão está lá no altar mexendo no WhatsApp, no Facebook. Sim ou não, meu irmão? Está terrível, meu irmão, e a frieza está gelando. A geladeiriana está entrando nas nossas igrejas pentecostais, que tem titulas pentecostais, aleluia. Mas o culpado não é Deus, o culpado é nós. Mas que o Senhor traga em nossas vidas um renovo espiritual no nome do Senhor. O renovo do Senhor em nossas vidas, aleluia. Aleluia. Olha o que diz o versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ser a vida de vista em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, nós sabemos somente, nós só temos o batismo de João. E nada mais. Nós não sabemos o que é Espírito Santo. Você vai na igreja católica do padre lá da batina, da freira da igreja católica, do véu, eles pregam o Espírito Santo. A igreja católica está mais pregando mais o Espírito Santo do que as igrejas pentecostais e não pentecostais, meu irmão. Eu convivo muito com os católicos lá onde eu trabalho. Eles falam muito do Espírito Santo mais do que nós pentecostais, mais que nós assembleanos, aleluia. Por que, irmão, isso? Porque muitos estão voltados somente, irmã Ela e pastor, irmão, somente para a parte monetária. Só para a parte do dinheiro. E se esquece que o principal da igreja não é o dinheiro, o principal da igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo diz, enchai-vos do Espírito Santo, o qual foi selado para a redenção, irmão. Temos sim que se preocuparmos de se enchermos do Espírito Santo de Deus. É uma lástima a pessoa vazia sem nada de Deus, irmão. Aleluia. É uma lástima. Prova é as 10 virgens, 5 prudentes, elas tinham azeite na vasilha e com sobra, cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, estou passando a luta, irmão. Passar luta não quer dizer que você está vazia, não, minha irmã. Eu conheço pessoas que passam luta e andam pulando com o pessoal igualmente o Saci Pererê. E eu conheço gente que está cheia de dinheiro e está gelado mais do que a minha geladeira. Quando a mãe coloca o suco para gelar. Irmão, ter dinheiro ou não quer dizer nada, dona Eli. É bem com conforto financeiro. Mas quando trata-se do Espírito é diferente, Cristina. E Paulo te explica, enchei-vos do Espírito Santo. Eu fico olhando para mim e falei, Senhor, um corpo velho desse alto, magro, gelado, me muda a minha vida, restaura a minha vida. Nós fizemos oração esse dia que a Eli estava, irmão, que coisa tremenda. Coisa tremenda, Cristina. Coisa tremenda, pastor. Você estava aqui na oração, né? Foi uma coisa tremenda.
Hoje em dia, irmãos, é raridade as igrejas fazer mais oração. São poucas as igrejas que querem oração. E eu reconheço que eu tenho que orar mais. A culpa da igreja vazia não é do diabo, não. A culpa das igrejas vazias é nós, pastores, porque a Bíblia diz que sem sábia direção, o povo cai e vai para o mundo tomar cachaça, fumar maconha. O culpado é os pastores que não administram pelo Espírito do Senhor, meu irmão. Está escrita a palavra. Sem sábia direção, o povo cai e se corrompe e cai fora. Ai, irmão, eu vou Deus está dando... Não, esse negócio de igreja pouca está errado. A igreja tem que ter muita gente, muita alma, sim. Tem que ter alma salva. E se as almas não estão sendo salvas, o culpado é nós, pastores. Nós. Porque Jesus disse, quem ganha... Salomão falou, quem ganha alma... Sabe, irmão, eu tenho que ganhar minha família. Minha família eu estou ganhando. Que é isso? Que vergonha. Temos que ganhar, irmãos, temos que ganhar a nossa família, ganhar nossos filhos, temos que ganhar a nossa parentela, aleluia. Para que, irmão? Para que a chama do Espírito Santo continue atuante em nossas vidas, aleluia. Eu olho para mim, Senhor, eu não quero continuar essa geladeira que só. Eu tenho que mudar, eu quero mudança na minha vida espiritual, irmão. Olha para ti espiritualmente, como que você se encontra agora espiritualmente? Olha para tu aí, irmão, faz uma analogia tua aí, como é que tu está espiritualmente, aleluia. A gente está gelado, mas a gente vai buscar avivamento do Senhor. E não tem outro meio, método, buscar avivamento, a não ser com o joelhinho dobrado. Não existe outra regra, a não ser na oração, com a palavra. Às vezes eu falo para a Vânia, meu Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Eu conheço a palavra do Gênesis Apocalipse, eu conheço a letra. Mas nós temos que aprofundar mais nos mistérios do Senhor. Como assim, pastor? Na oração. Buscar mais. Porque diz a palavra buscar o Senhor enquanto... E invocar enquanto está perto, que é isso, oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado, meu irmão. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem dado para nós. Amém. Que tem gente que está no hospital agora com cano no nariz, no narigão, no ouvido, tudo que é um buraco facial, meu irmão. E queria fazer o que Deus não faz. E muitos cristãos estão aí, chega a estar com o pescoço forte, o meu está magrinho. E não faz a obra. Vamos aqui para o Espírito do Senhor. Aleluia. Versículo 5. E os que ouviram, e mais Paulo que certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Peço que você releia o versículo 5, meus irmãos. Aleluia. Pode ler o 5. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu vou tocar numa tese, uma doutrina bíblica do batismo. Você pode até ficar boquiaberto. Eu fui batizado errado. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batismo errado. O batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é batismo católico. O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é católico. Está lá em Mateus 28, 19. Aquele textozinho lá foi adulterado no ano 435 depois de Cristo. Quando Eusébio de Cesareia escreve lá, Constantino obriga ele a colocar a Trindade. Constantino, o imperador romano de 312 depois de Cristo, o imperador romano, ele obriga. Mas ele, Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, ele escreve um livro dele, que eu tenho um livro lá em casa, a história da igreja, e ele lá no livro dele, ele cita, em nome de Jesus, o Cristo, sois batizados. Vocês podem ver que somente Mateus 28, 19, que tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vê em Atos capítulo 3, que são batizados, as 3.000 almas foram batizados em nome de Jesus, está lá em Atos 2 e 35. Os 5.000 foram batizados em nome de Jesus Cristo. Cristo e sua família foram batizados em nome de Jesus. Todos os batismos foram em nome de Jesus, porque o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batismo católico da Igreja Católica Romana. No princípio da Igreja, na época da Inquisição, quando chegava a Inquisição na porta daquela pessoa lá e perguntava, tem gente aqui que é judeu? Sim, sou judeu. E tem algum batizado? Tem algum batizado? Sim. É em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles raptavam. Está lá na história da igreja, na Inquisição Romana. E nós fomos batizados da forma errada. Por isso que aqui em Atos capítulo 19, aqui, meus irmãos, eles são batizados em
nome de Jesus Cristo. Observe que aqui há 3 batismos. O primeiro batismo é o batismo de João, que quando Paulo conhece eles, é que vocês creram no Espírito Santo, eles disseram, nós não sabemos nem o que é isso. Tem cristão que não sabe o que é isso mais, Ellen. Tem cristão que não sabe mais o que é isso, meu irmão. Tem cristão que não sabe mais o que é Espírito Santo. Não sabe nada disso. E nós temos sim, Senhor Ailton, buscar o Espírito Santo. Se nós não somos batizados, nós temos que buscar. Jesus disse, lá em Marcos, quando ele ressuscita, lá em Marcos capítulo 16, ele diz bem claro lá na ressurreição. E os sinais seguirão, está lá em Marcos 16, 15 diante. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão diabos e demônios. Mas em meu nome também pegarão em coisas mortíferas, em serpentes, beberão coisas mortíferas, dando algum lhe fará. Mas uma palavra ele deixou bem claro. E os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. O que é isso? Eu estou incitando você a buscar mais. Eu quero que você busque mais. Eu quero que nós busquemos mais. Pastor, mas eu já sou batizado do Espírito Santo. Minha filha, se renove. Meu irmão, se renove. Ferramenta enferrujada é ruim para se cortar. Já dizia Salomão, com ferro afiado não se põe força para cortar. Quanto mais o crente, quanto mais a crente, quanto mais a irmã evangélica, o irmão evangélico, seja cheio do Espírito Santo, melhor é, meu irmão, para enfrentar a luta do dia a dia, a peleja do dia a dia. Porque o crente gelado, quando vem a luta, ele já vai para o chão rápido. Porque está gelado, está frio, está morno. E a pouco ele diz assim, nem morno e nem frio. Nem morno, como é que é a palavra? Nem morno. Tem uma palavra que eu me esqueço agora. Porque Jesus disse assim que ele vomitará o morno. Ou quente pegando fogo ou gelado. Porque o morno ele vai vomitar. Então nessa noite nós vamos ver, Senhor, eu não quero que essa parte morna alcance a minha vida. Porque o crente morno, irmão, ele se lastima de tudo está ruim, tudo está errado, tudo não presta, tudo é do diabo. Mas, irmão, ele faz de tudo para se afastar de Deus. Mas o crente aceso, ele vai com arrebenta. A irmã gelada está gelada, está fria, a irmã está fria espiritualmente. Vai para o inferno. Mas o morno, o Senhor disse, vai vomitar. Então nessa noite, meu irmão, nós não queremos ser morno nem gelado. Nós queremos ser acesos igualmente à lamparina de Davi. A lâmpada de Davi que Deus falou para Davi. A lâmpada de Davi nunca se apagará. Aleluia. Então nesse texto aqui, meu irmão, de Atos 19, há 3 batismos. O de João, esse homem não conhecia o que é Espírito Santo. É a mesma coisa a casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Lá no versículo 44 em diante. A casa de Cornélio é salva. Paulo ganha a casa de Cornélio. Pedro ganha a casa de Cornélio, melhor dizendo. Depois o que acontece? A Bíblia diz que eles, antes que fossem batizados nas águas, Cristina, Atos 10, 44 em diante. A casa de Cornélio, por completa, recebe o Espírito Santo e eles falam em novas línguas. Ah, pastor, só me arrepiar, meu irmão. A Vânia, quando fala mais nova, eu estou todo arrepiado também. Se arrepiar não vai descer mais um estágio do Espírito Santo, não. Eu arrepio todo dia, mano. Olha, a Vânia só vai me tratar com delicadeza, eu fico todo arrepiado, com todo respeito, com a casa do Senhor. Mas me tratou com delicadeza, eu fico arrepiado, no bom sentido. Mas o que diz a palavra, irmão, é falar em outras línguas. Aí sim, meu irmão. Glória a Deus. Pastor, eu falei língua estranha, eu fui sentir a presença deitado na rede dormindo. Meu sonhando, irmão, então busca. Porque o Espírito Santo também visita a pessoa em sonhos. Aconteceu comigo no ano de 90. Comecei a falar língua estranha na rede, em sonho. E logo eu fui batizado com o Espírito Santo de verdade. E é coisa boa, meu. Uma alegria. Eu passei 7 dias tomando chá de abacideira, pensando que estava... porque eu não conseguia falar mais em português. Passei 7 dias tomando chá de abacideira para ficar calmo, porque toda vez que eu ia falar, eu não falava mais a língua terrena, português. Já falava em línguas estranhas. Eu tinha que segurar a boca. Deus é minha testemunha, que eu não estou mentindo, estou no altar do Senhor. Eu falava assim com a mão na boca, eu não aguentava. Quando eu falava, o Espírito Santo dobrava a minha língua, igualmente a língua de Balaão. Dobrava a língua. Eu não aguentava, um poder tremendo.
Passei 7 dias trabalhando numa empresa de fazer portões, numa serralharia. Eu não aguentava, eu tive que ficar um dia em casa. Minha mãe ficou brava com isso, mas eu não estava nem lá. Peguei umas ripadas, mas não estava nem lá. Aleluia. E louvado o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. É coisa boa, meu irmão. Irmão, quer saber o que é isso? Busque para você ver, meu irmão. O Espírito Santo é coisa boa. Jesus disse que o Espírito Santo, ele veio para nos consolar. Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá para vos consolar. E tem muitos cristãos que não dão valor. Então, a partir de agora, meu irmão, saia daqui, saia para o norte e saia balizado. Que você vai dar mais valor ao dom de Deus que está na tua vida. Tem mais valor este dom que Deus tem te dado, meu irmão. Porque Deus não te deu esse dom para ti, para nós, em vão. Negativo. Ninguém ganha dom de Deus em vão, meu irmão. É ferramenta emprestada. E quando é emprestado o seu tutor, o seu dono quer de volta. Então o dom de Deus que ele te deu, meu irmão, o dom de batismo do Espírito Santo, qual seja o dom da alma do Senhor, ele nos emprestou. E ele vai querer de volta, aleluia. Com frutos. Que nós possamos dar fruto para o Senhor. Vou terminar e concluir para nós tomar a Santa Ceia. Aqui diz o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? É lamentável, algumas doutrinas, algumas igrejas não acreditam nisso, mas está aqui o texto. É lamentável. Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles falaram em outras línguas, e também profetizavam. Outro dom. Não foi só o dom de línguas. O outro dom de profecia. Porque, havendo profecia, cessa as línguas. E mostra-se o pecado. E mostra-se para o ímpio o que está acontecendo. Ele vai crer, porque a profecia faz a pessoa que não entender. Porque a profecia não fala em outra língua. O profeta não fala em outra língua. O profeta fala na linguagem que você vai entender. Porque se o profeta falar em língua, a pessoa não vai entender. E a profecia é na língua que nós a entendemos. Para a pessoa saber onde está errado. Então, nessa noite, veja o dom que Deus tem te dado. Se é batismo do Espírito Santo, louvado seja Deus. Seja o dom que Deus tem te dado. Zele por ele. Honre por ele. Porque se ele te deu um dom, não foi em vão. Todo dom que nós temos da parte do Senhor é para ser utilizado na sua obra, no seu reino, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e te guarde. E que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração e dando zelo e honra aos dons do Espírito Santo de Deus. Amém, irmã Vânia? Está tudo certo a Santa Ceia aqui, minha irmã? Está tudo certo? Eu vou chamar aqui o presbítero, o evangelista José e o pastor Eli para nós celebrar a ceia e nós já ir para casa em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Nossos cultos agora é terça, quinta e domingo. Nossos cultos é terça, quinta e domingo. Na terça-feira nós temos agora o ciclo de orações terça-feira, e Deus seja louvado por isso. Vou pedir o pastor evangelista para lavar as mãos, o pastor Elias para lavar as mãos também, por gentileza, para nós tomar a Santa Ceia e ir para casa em nome de Jesus. Ô Duda, vamos fazer o seguinte, hoje é Santa Ceia, Duda. Não tem como você cantar na terça-feira não, Duda? Pode ser, Duda? Pode ser, Duda? Você ia cantar com quem? Hã? Com eles, ela falou. Não vai dar tempo, né, Vânia? Vamos cantar o 39, meu Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, obras que dão salvação, os pecadores remindo e perante Deus estão. Ao
Aleluia. Pastor, por favor, meu pai, levante. Pega essa. Pastor, pegue. Vamos chorar, meus irmãos, para a consagração do pão. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, consagra este pão, consagra este vinho no nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós venhamos cear para a nossa própria satisfação, fortalecimento no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Como diz a palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado o braço, partiu disso, tomai e comeis, tendo o corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, será culpado, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão, e beba deste cálice. E nessa noite, não, meus irmãos, nós vamos cear para o nosso fortalecimento. O evangelista, você fica ao tom ou não, Jesus? Ao tom? Vocês podem ir um atrás do outro, já ir passando em seguida, já vai seguindo em seguida, tá bom? Gloriosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele andou. Glória. Eis nessas chagas pureza. Que é batizado, pegou, Radassa? Pegou? Você é batizado, Duda? Você é batizada? Por que você não pegou, Duda? Deixa. Você quer tomar sua ceia? Você quer tomar? Vem, faz favor. Você quer, Duda? Você é batizada? Disse Jesus: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Disse Jesus: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Espera lá, tá? Levante o pão do irmão, da irmã, se puder ficar de pé, por gentileza, como está escrito na palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado o braço, partiu disso, tomai e comeis este meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus Cristo. Pode participar em nome de Jesus. Como diz a palavra, 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei toda vez que bebedes, que memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode participar em nome de Jesus, meus irmãos. Senhor, graças te damos, estamos na tua presença. Ó Deus, nos perdoe nossas fraquezas, nos guarda no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia no nome de Jesus Cristo, Senhor. Salva-nos, ó Pai,
Santo Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar? Tem alguém que está afastado e nessa noite quer se reconciliar? Não tem? Fique de pé, vamos terminar. Ou tudo assim, problema vocês catar na terça-feira? Pode ser na terça? A Cristina ou a Ela, que muito se ele for, manda de vocês dois for dirigir, vocês podem dar para ela cantar. Tá bom, irmã? Pode cantar até doisinho, pode ser, Duda? Pode descontar o de hoje. Como não, Duda? Hã? Não, doisinho dá para cantar na terça-feira? Não dá para você cantar na terça? Doisinho? Você vem com ela, Catherine? Tá bom. Você é evangélica já? Você já é evangélica já, Catherine? Por favor, pastor, vou fazer uma oração da bênção comigo. Pai de Deus, a honra, a glória e o amor para ti.